Olá pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, nesse momento aqui que a gente grava, durante a semana, a gente viu muitas notícias, essas notícias que aparecem com uma certa frequência, com vários veículos dando a mesma notícia. A mesma coisa. Mesma coisa. Nela, dizendo que o Marcelo Vitor não só apoia o Renan Filho, como o Renan Filho é plano A, como o Renan Filho é maravilhoso, que o Renan Filho é o cara. E assim, eu não lembro de ninguém ter perguntado isso, mas ele assim mesmo respondeu. Reiteradamente, que o Renan Filho é o candidato a governador dele. Inclusive, é engraçado que a notícia diz: afaste especulações. Que especulações são essas? Eu não sei. Enfim, a que você deve essa preocupação do presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, em afirmar que o Renan Filho é o candidato? Sua observação é extremamente perspicaz. De fato, é uma insistência e persistência, né, nessa notícia, sem que ninguém tenha acusado de haver ali um racha entre eles. Não, racha não. Agora, um certo estranhamento, sim. Por quê? Por conta da possibilidade do Renan Filho ser candidato a vice-presidente da República, JHC ser candidato a governador e não ter um nome de peso para enfrentá-lo, independentemente do acordão. O acordão, vamos lá, separando aqui, Marcelo Vitor e Paulo Dantas não participaram dessas conversas entre os Caldas e os Calheiros. Objetivamente, para mim está claro que é um recado do Marcelo Vitor. O nosso candidato é você, eu não tenho dúvida nenhuma. O candidato a governador de Marcelo Vitor e de Paulo Dantas é Renan Filho, conforme o acordado em 2022. A gente não pode esquecer que eles encerram as eleições ali, o senador Renan reeleito para o Senado, Paulo Dantas eleito ou reeleito, né, porque era tampão ao governo do Estado, e o acordo era para que Renan Filho retornasse agora em 2026, por ser o nome mais forte do grupo para disputar de novo e mais uma vez o Palácio República dos Palmares. Então não tem dúvida nenhuma, quando eles não tem plano B, não tem agora, porque o plano A é o único que existe efetivamente, que é Renan Filho ser candidato ao governo do Estado, independentemente do acordão, ou o nome que você queira dar, com o JHC lá em Brasília, do qual eles não fazem parte, repito. Por parte do Marcelo Vitor, como diz, ninguém perguntou, mas ele diz, olha, afastando especulações, ninguém especulou. Se fala muito, olha, se não for o Renan Filho, pode lançar um outro nome, sim, porque quando surgiu o nome do Isnaldo Bulhões, você lembra, né, para o governo do Estado, ele foi prontamente vetado. Epa, aqui não, violão, né? Então o Isnaldo Bulhões, que era um nome da absoluta confiança dos Calheiros, mas não é de Paulo Vitor, perdão, Marcelo Vitor e Paulo Dantas. Terminei juntando Paulo Vitor. Pois bem, fato concreto e objetivo. Renan Filho é o candidato. É ele ou ninguém do grupo de Renan Calheiros pai e Renan Calheiros filho. Não tem outro nome que seja aceito pelo Paulo Dantas e pelo Marcelo Vitor para disputar o governo do Estado. Especulou-se. E se não for? Até Luciano Amaral, você já ouviu, né? As notícias surgem também. Surge. Especulação, pode ser ele, pode ser Bruno Toledo, né? Que seria tampão no caso do Paulo se afastar, né? E o Lessa também se afastar para disputar uma vaga na Assembleia, que ninguém ainda especulou muito sobre isso, mas o Lessa tem sido procurado por vários grupos para que seja candidato a deputado estadual. Seria o encerramento da carreira política, aliás, como ele começou, né? Exato. O primeiro cargo eleitoral que o Lessa ocupou foi de deputado estadual, aliás, um ótimo deputado estadual, numa bancada que Alagoas, imagino eu, não terá nunca mais. Era ele, Eduardo Bonfim, Mendonça Neto, Moacir Andrade como deputado estadual, enfim, só citando esses, né? Eram, sem dúvida nenhuma, deputados, Selma Bandeira, né? Eram deputados com uma presença no plenário. Eu acompanhei muitas sessões ali da Assembleia. Era uma maravilha vê-los falar e, de alguma forma, apresentando, né, o que o governo de Valdo Suragi tinha de problemas. Hoje, você tem, todo mundo é governo, e não tem, diga-se de passagem, nenhum tribuno. Não vou nem falar em grandes oradores, né, como estes eram, todos eles eram bons oradores, né? E não tem nenhum deles que se iguale, se nivele a esses parlamentares a que eu me referi.
Fato concreto e objetivo. O elogio é também uma cobrança. É você. E se não for você, não é ninguém do seu grupo. O recado está dado, né? Para mim é muito claro isso. Assim, a gente está fazendo esse comentário após uma entrevista que a gente fez com o Fábio Farias, que foi ao ar anteriormente a esse comentário, na qual o Fábio relata que JHC e Renan estão próximos e que o Renan vem para o governo. Então, é a primeira pessoa do mundo político que diz, olha, ele vai para o governo. Até esse momento, o próprio Renan Filho, efetivamente, ele nunca disse com muita força. Né? Você percebe isso. O Renan Calheiro, não, ele veio... Sou, entendeu? Então, acho que Você gostaria? Gostaria. É assim, então, o Marcelo Vitor viu esse espaço da outra vez. Paulo. É uma cobrança, como você bem frisou, é isso. No final das contas, é uma cobrança. Cumpra o que foi acordado. Então, exatamente isso. Vamos esperar outros recados, mas eu acho que isso aí, para bom entendedor, né? É isso aí. Ricardo, vamos aqui para a nossa dica cultural. Tô feliz com a entrada dos filmes do Akira Kurosawa no streaming, né? Infelizmente a gente tem tecnologia no streaming que a gente acompanha os filmes, às vezes a gente consegue baixar ali e tudo mais. O Prime Movie começou a ter uma série de filmes do Akira Kurosawa, uma série de coisas, mais um que é do meu coração, assim, que é um filme que eu adoro, que é Os Sete Samurais. Os Sete Samurais, ele parte de uma premissa muito simples, né? Um samurai é contratado por uma vila para protegê-la de ladrões, 40 ladrões, e esse samurai pega outros 6 e protege, mas ela é cheia de simbolismos. É um filme que ele é tratado na 1500, ali naquela época feudal, mas assim, vários outros filmes... No interior da China, né? Exatamente, vários outros filmes têm ele como... A referência total, estética. Então, assim, diz que o gênero faroeste surge mais ou menos daí, tanto que tem Sete Homens e um Destino, que é uma homenagem, né? Também é um bom filme. Que é uma homenagem. Então, 2 horas e 10 de filme. Aí você pergunta, é um filme chatíssimo, um filme clássico? O pessoal sempre fala... É diferente, né? O Kurosawa ninguém procure ação, né? Muito acelerada que não vai ter, não. Mas, assim, é um filme que não envelheceu. Não. Um filme, assim, maravilhoso, esteticamente muito legal, a fotografia é maravilhosa. Tá ali o Toshiro Mifune, né? O grande... Toshiro Mifune era o grande ator, né? grande ator japonês. Kurosawa, né? E pode ser uma porta de entrada para outros filmes do Kurosawa. O melhor filme do Kurosawa para mim é Sonhos. Eu acho lindo aquele filme. Bonito. Né? Mas, Agosto, eu acho bonito. Agosto também acho bonito. Mas está lá. É a data, né, da bomba atômica, né? Exatamente. Está lá Os Sete Samurais de Kurosawa, a minha dica cultural. E a sua, Ricardo? Pois é, a minha dica cultural é esse livro aqui, de 2 pesquisadoras, Mariana Jofili e Mauri Shiryu. É um trabalho acadêmico, Torturadores, Perfis e Trajetórias da Repressão na Ditadura Militar Brasileira. É interessante, ela não faz aqui um perfil individual, né, de todos os torturadores. Ela apresenta aqui uma relação de 22 nomes, que são mais ou menos confirmados. Repito, é uma pesquisa acadêmica, ou seja, muito criteriosa. Ela não colocou nomes que apareceram porque um fulano... Não, que estão documentados como torturadores. Ela faz perfis individuais, no caso do Paulo Malhães, né, que é uma história até hoje não explicada. Ele fez aquele depoimento na Comissão da Verdade, falou, né, da casa de Petrópolis, né? Enfim, e citou outras casas também, que eram casas da morte, né? Casas da morte. E dias depois ele é encontrado morto, assassinado em casa, ele e a esposa, né? Aí a polícia concluiu que foi um assalto, era um roubo, que levaram as joias dele e tal. Coincidentemente, e o que levantou-se, e a possibilidade, tem até um deputado, eu não esqueço agora o nome dele, do PT, que disse que isso é uma queima de arquivo. Porque, de fato, foi muito recente o depoimento dele e o assassinato em seguida. Mas é um detalhe que elas contam a história da formação das estruturas de repressão da ditadura militar. E o detalhe importante e fundamental, essas estruturas elas começam a ser montadas na década de 1950, ou seja, antes do golpe militar.
Em 1954 eu começo a contar aqui com cursos na Argentina, nos Estados Unidos, e a base do trabalho dos torturadores. A França, né? Enfim, que exporta torturadores para o Brasil, inclusive, né? Os métodos de tortura, né? Na Argélia são replicados aqui, e nos Estados Unidos, que era o modelo de combate à selva, né? Por conta do Vietnã, e tinha aqui no Brasil a guerrilha do Araguaia. É um trabalho extremamente interessante. Não tem, eu tinha a minha expectativa que tivesse perfis psicológicos, não tem. Não é o caso. Mas ainda assim, é um livro que vale a pena você ter e ler. Você lê muito facilmente, por mais que o tema seja duro, ela não trata detalhes da tortura, né? Mas assim, como essa turma, no final das contas, e isso é o mais duro, todos, sem exceção, saíram impunes. Ninguém foi condenado por tortura no Brasil. Só aqui no Brasil, né? Pois é, e é isso, né? Só aqui no Brasil, né? Na Argentina tem, no Chile tem. No Uruguai tem, agora no Brasil. Aqui você está vendo essa história, né? Estão falando de anistia, não tem nem condenação ainda, mas já tem um projeto de anistia. Brincadeira? A gente já falou aquele filmes argentinos, do Museu da Vergonha do Chile, e aqui no Brasil não tem sequer um museu. Mas não tem um museu ou não tem vergonha? O que é que você acha que está faltando? Não, acho que alguma coisa para mostrar às novas gerações que quando alguém chega no microfone e canta louros a Ustra, para eles saberem quem é o Ustra. Exatamente. O Ustra está aí nesse livro? Tá. Então, é importante. O Ustra é um sujeito absolutamente cínico, né? É difícil você estabelecer, porque ela mostra que esses personagens, eles não eram periféricos, eles não eram marginais da estrutura de repressão. Pelo contrário, eram figuras que eram muito respeitadas pelo governo, quer dizer, personagens que tinham relações com a cúpula do poder militar no Brasil, né? E, obviamente, depois que a ditadura caiu, eles vão para o ostracismo, mas até porque eles buscavam esse ostracismo. Quanto mais longe eles ficassem dos holofotes, melhor. Mas o importante é isso. Ninguém, gente, ninguém no Brasil que matou por tortura. Você matar alguém por tortura é algo absolutamente inominável, não é? É absolutamente desumano. E esses caras fizeram isso, diziam, não, era uma guerra, nós lutamos uma guerra, ganhamos uma guerra e agora os perdedores querem se vingar. Esse é o argumento deles, inclusive do Paulo Malhães e do próprio Ustra. É isso, Ricardo. Vamos lá, os torturadores. Torturadores. Aqui, gente. É um bom livro, viu? São duas pesquisadoras, uma é francesa, a outra brasileira aqui, Mariana Joffili. Malde Chiril. Se eu tiver errado no nome, me perdoe. Um grande abraço, Ricardo. Um abraço. Grande abraço, pessoal.